Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para os ouvintes e para quem está nos assistindo. Vamos lá, semana começando, semana curta, mas quente. Vera. É isso, ó. E a gente convida aqui o nosso ouvinte a participar com a gente pelo WhatsApp, o 11 9911 9981. Pode mandar mensagem aqui pra gente, dúvidas sobre os temas que nós vamos trazer para conversar conosco no Viva Voz de hoje. Vamos começar conversando com Samantha Klein, em Brasília. A crise do IOF, o governo federal tentando apagar o incêndio, mas com bastante dificuldade ainda, né, Samantha? Boa noite. Débora, boa noite. Olha, bastante dificuldade mesmo, apesar de uma reunião que ocorreu faz algumas horas, e pouco tempo que terminou, na verdade, na residência oficial, envolvendo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, líderes, além da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e até o ministro da Casa Civil, Rui Costa, por onde passam aí vários dos projetos de interesse do governo e também em relação às emendas, principalmente ali na SRI. A expectativa é que o governo sim vai sofrer uma derrota em plenário hoje à noite com a aprovação do requerimento de urgência ao projeto que suspende o decreto do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Entre as bancadas do Centrão, por exemplo, União Brasil e o PP já tinham, então, se manifestado duramente contra essa proposta, orientaram as bancadas a votar a favor da urgência, lembrando que esses partidos têm 4 ministérios. Outro partido da base, o PSD, também liberou a bancada. A sigla tem 3 pastas na esplanada. E o vice-líder do PSD, o deputado Reinhold Stefanis, afirmou que parcela bem significativa da legenda é contrária ao aumento do imposto. Isso a gente até ressalta, porque o PSD, no Centrão, ali é um pouco mais alinhado ao governo. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, está fazendo aí um esforço para liberar as emendas parlamentares, falou a respeito disso nessa reunião na residência oficial, até porque há um descontentamento muito grande a respeito disso. E líderes que participaram desse encontro garantiram que somente a urgência à derrubada do decreto do IOF vai ser votada nessa segunda-feira. Ao mesmo tempo, o entendimento é que a aprovação do requerimento vai dar a temperatura da Câmara com relação às medidas fiscais anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em compensação ao aumento do IOF, porque estamos falando do decreto, mas tem a medida provisória que prevê ali a taxação sobre investimentos e também medidas de corte de gastos e também uma austeridade maior na liberação de benefícios sociais. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, comentou sobre as possíveis votações ainda na noite de hoje. Não, mas tem um tempo aí de discussão, tem mais 15 dias, tem um tempo para discutir. Hoje tem uma questão muito importante, que é a questão do imposto de renda, que é a isenção dos 2 salários mínimos, que isso aí tem um prazo até agosto, senão aquela isenção de 2 salários mínimos cai. Essa fala bastante tumultuada, justamente porque é uma coletiva ali com aquelas portarias que os jornalistas fazem na chegada aqui da Câmara dos Deputados. E em outra frente, o governo também está tentando acelerar a liberação das emendas. A intenção é chegar a 2 bilhões de reais liberados até o final do ano. Ainda assim, é uma parcela pequena frente ao orçamento previsto de 50 bilhões de reais em emendas parlamentares, mas até o momento foi empenhado muito pouco, cerca de 100 milhões de reais. Por isso, há uma chiadeira entre os parlamentares para acelerar essa liberação. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Vera, para o governo, essa batalha está perdida? Olha, Débora, parece que sim. Eu conversei agora há pouco com pessoas próximas ao presidente da Câmara, Hugo Motta, disseram que a reunião que ele teve com o presidente Lula e os ministros no sábado não tinha alterado nada
e que a expectativa era que essa última reunião de hoje, de novo com a ministra Gleisi e com o Rui, também não mudasse a disposição de pautar o projeto, a urgência do projeto ainda hoje. Em passando a urgência, existe uma possibilidade de se votar também com muita celeridade o mérito, talvez ainda hoje ou ainda nessa semana. Então, o governo correndo contra o relógio e sem uma possibilidade clara de sensibilizar o presidente da Câmara. Na conversa do sábado, que aconteceu lá no Palácio da Alvorada, esteve presente também o ex-presidente da casa, o Arthur Lira. E o que o presidente Lula ouviu dos dois foi muita reclamação quanto a acordos não cumpridos, pelo ritmo muito lento de liberação das emendas, sobretudo as emendas da saúde, que são aquelas mais cobiçadas, justamente por serem as em maior volume de recursos, e a insatisfação com esse fato de que, na visão dos deputados, o governo sempre que precisa adotar medidas para cumprir o arcabouço fiscal que ele mesmo determinou, acaba optando por medidas de aumento de arrecadação na base de elevação da carga tributária. Então, eram queixas que já eram conhecidas, o governo já sabia que elas estavam bastante disseminadas na Câmara e ouviram agora, o presidente ouviu diretamente da boca do presidente da Câmara e também do seu antecessor, do Lira, que vem a ser relator do projeto do IR, esse que o Lindbergh diz que corre risco de não ser aprovado pela demora na análise. Então, o governo com muita dificuldade nas suas principais matérias, e acho que nem esse esforço concentrado de última hora vai conseguir evitar que a urgência seja discutida hoje. A sessão abre agora há pouco, aí tem toda uma fase ali de discursos e a ordem do dia deve começar umas 7h30, depois do Viva Voz, mas ainda há tempo de talvez vocês registrarem no ponto final. Pois é, o Planalto está fazendo cálculo aí de emendas parlamentares que podem ser pagas nos próximos dias, mas tem tinta nessa caneta, Vera, diante de tanto contingenciamento também? Não tem muito, porque foi anunciado um congelamento de alguns recursos, de muitas rubricas, mas um pouco tem que ser liberado, né? A execução, de fato, está muito baixa, e o governo deveria ter se ligado antes de precisar ser alertado para isso, que isso geraria uma revolta e que isso dificultaria projetos que já não têm muita popularidade, como esses que aumentam aí taxações sobre vários setores, sobre o setor financeiro, que a gente sabe que é muito bem relacionado dentro da Câmara. Então, esse trabalho de ver o ritmo das liberações e acelerar esse ritmo tinha que ter sido feito antes de você resolver soltar um decreto aumentando o IOF e uma medida provisória aumentando o imposto de renda também sobre uma série de operações financeiras. Então, aquela coisa de faltar realmente articulação política, porque começa aí. Começa você tendo o pulso da liberação dos recursos. Eles sabem que as emendas são hoje o principal assunto na relação entre executivo e legislativo. Isso já tinha que estar mapeado muito antes do circo pegar fogo, como está pegando agora, né? E antes da gente ir para o segundo tema, Carol, como eu convidei nosso ouvinte para participar, tem uma participação aqui, a Jacinta, justamente sobre esse assunto, né? Ela diz, todo esse envolvimento do Congresso com a IOF, as pessoas não sabem nem ao certo do que se trata. A população quer saber do imposto de renda, da isenção do imposto de renda. Ela diz aqui, nós ganhamos menos de R$5.000 por mês, é disso que a gente quer saber. Projeto que, portanto, não começou nem a ser discutido, porque, enfim, tem outras questões, como essa questão do IOF. E veja, né? É um projeto que interessa muita gente, vai beneficiar muita gente que ganha até R$5.000, mas o poder de mobilização dessa camada da população é muito menor do que o Haddad costuma chamar de o andar de cima, que é muito mais articulado, muito mais bem relacionado com as lideranças partidárias e consegue pautar a sua insatisfação de uma maneira muito mais eficaz do que esse grande contingente de pessoas que vão ser beneficiadas pelo aumento da isenção do IR. Então, o governo, nem isso, a base ali social do governo que vai ser beneficiada pelos seus projetos, não tem o mesmo poder de pressão
que a outra parte que está sendo, de alguma maneira, cobrada a mais para que o arcabouço pare de pé. Muito bem, já temos o próximo tema, Carol? Temos com Igor Cardim, está pronto para falar com a gente diretamente de Brasília sobre a situação daqueles brasileiros que estão em Israel, né? Alguns tentando voltar para o Brasil. Oi, Igor, boa noite. Oi, Carol, boa noite para você, para o nosso ouvinte. Pois é, uma comitiva com 27 autoridades brasileiras que permanece em Israel após a retirada nesta segunda-feira do primeiro grupo de brasileiros do país. Segundo o Itamaraty, essas autoridades que viajaram a convite do governo israelense desrespeitaram uma recomendação da Embaixada do Brasil em Tel Aviv, que desaconselha viagens não essenciais ao país desde outubro de 2023. Agora, esse grupo aguarda a execução de um plano de evacuação por via terrestre até a Jordânia, de onde devem embarcar em voos comerciais com destino ao Brasil. A operação está sendo articulada com Itamaraty, também mantendo interlocução com algumas autoridades israelenses e também da Jordânia. A comitiva de secretários do governo do Distrito Federal, que está em Israel para uma missão oficial, também aguarda para deixar o país. Segundo o secretário de Relações Internacionais aqui do DF, Paco Brito, a expectativa é que esse grupo atravesse para a Jordânia entre quarta e quinta-feira e de lá embarque em voos comerciais até o Brasil. Eles estão providenciando a retirada em segurança, quarta ou quinta-feira, devido ao número de pessoas, para voos comerciais, via Jordânia. Mas só sairão, segundo os embaixadores, a partir do momento que tenham segurança absoluta. Porque, como foi falado, Israel levou e trará em segurança absoluta. O governador de Rondônia está nesse grupo, além dele, outros secretários de estados aqui da região centro-oeste do Brasil, como Goiás, aqui do Distrito Federal, de Mato Grosso. E aí essa operação, então, agora, a expectativa, no entanto, é que o retorno das autoridades ocorra prioritariamente em voos comerciais, partindo da Jordânia, cujo espaço aéreo permanece aberto e também com aeroportos operando normalmente. Essa delegação do consórcio Brasil Central está hospedada em Jafá, na região sul de Tel Aviv, em um local com estrutura segura. O grupo mantém contato com o Ministério das Relações Exteriores, também com as embaixadas do Brasil e de Israel, para viabilizar essa saída em condições seguras, mas pelo que me relatou ali o secretário, eles esperam que algumas janelas maiores de bombardeios para que esse traslado até a Jordânia aconteça em segurança. São 27 autoridades, entre elas secretários e o governador de Rondônia. Carol, Vera e Débora. Obrigada, Igor. Situação difícil, né, gente? Logo mais, a Edu Graça também vai falar um pouco mais sobre esse conflito com a gente. Mas claramente, né, faltou aí realmente uma maior articulação entre essas autoridades e o Itamaraty, porque, embora não tivesse havido ainda o bombardeio a Teherã, que deflagrou essa nova fase do conflito, já havia uma situação bastante complexa na região, com muita incerteza, muita instabilidade, muita insegurança, e se havia uma orientação geral por parte do Itamaraty de se evitar esse tipo de viagem, talvez isso devesse ter sido levado em conta por parte desses secretários, do governador, do vice-prefeito e de outros prefeitos que estavam lá presentes para participar desses encontros, dessas reuniões. É uma situação muito tensa, realmente. Esse deslocamento por terra para que eles consigam ser repatriados, né, trazidos de volta ao Brasil, uma tensão grande cercando tudo isso. A gente segue acompanhando, mas nesses momentos é necessário que o Itamaraty seja a autoridade com voz e que seja seguida a orientação, porque não tem como realmente garantir a segurança de ninguém numa situação como essa, né? Vários ouvintes aqui perguntando o que essas comitivas, esses políticos foram fazer em Israel. Eles haviam sido convidados, né? Foram a convite, conhecer algumas políticas públicas ali do governo de Israel, alguns programas, mas é isso. Eu acho que deveriam ter afinado melhor com o Itamaraty o risco e a segurança de estar lá neste momento, né?
Aí o grupo que já se conseguiu passar, né, atravessar a fronteira para a Jordânia, está seguindo em direção à Arábia Saudita, de onde deve vir para o Brasil, e 9 deles virão num voo particular e outros 3 vão sair num voo de carreira, com escala em Doha. Eu até falei mais cedo que o tempo de viagem era de 16 horas, na verdade de 14 horas, né? Mesmo assim um tempo bastante longo de viagem. 6 horas e 16 minutos agora, a gente continua em Brasília. Isa Staciarini tem mais informações sobre os pedidos das defesas dos réus investigados na trama golpista, mais especificamente de Braga Neto, né, Isa? Pois é, Débora, vamos começar então por Braga Neto. Ele pediu ao Supremo Tribunal Federal que investigue, né, aquele suposto perfil vinculado à mulher do tenente-coronel Mauro Cid, que ele pode ter utilizado, ele quem? O Mauro Cid, para mandar mensagens a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e passar informações sobre o acordo de delação premiada. Isso porque a gente sabe, os advogados estão tentando, né, derrubar a delação de Mauro Cid, que teria trocado mensagens ali, detalhando os depoimentos, o que é proibido nesse acordo que ele firmou. Lembrando que na sexta, o ministro Alexandre de Moraes já tinha determinado que a Meta forneça todos os dados da conta. O prazo era de 24 horas, mas como o ministro Alexandre de Moraes fez esse pedido na sexta, o prazo começa a contar a partir de um dia útil. Portanto, o fim do prazo é ainda hoje. E no mesmo dia, a defesa de Braga Neto pediu informações complementares, por exemplo, o histórico de geolocalização, relação dessa conta com outros perfis, inclusive conteúdos que chegaram a ser apagados. O que os advogados de Braga Neto têm tentado ali fazer é apostar nas contradições de Mauro Cid para tentar derrubar as versões contra Braga Neto, que segue preso no Rio de Janeiro. Hoje, a defesa do almirante ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, também fez um pedido para que o ministro Alexandre de Moraes inclua no processo um documento do Comando da Marinha que mostra a ordem de deslocar as tropas para aquele desfile de tanques e blindados que ocorreu em agosto de 2021 em Formosa, município goiano aqui bem próximo ao Distrito Federal. Garnier, inclusive, foi questionado sobre isso durante o interrogatório dele na semana passada, pelo fato da coincidência do desfile ocorrer no mesmo dia da votação do projeto na Câmara que descredibilizava o sistema eletrônico de votação, as urnas. E no interrogatório, o almirante chegou a dizer que o desfile já estava marcado e que o fato de ter acontecido no dia dessa votação foi uma simples coincidência, lembrando que os réus têm até o fim do dia de hoje para entrarem com pedidos de mais diligências. Débora. Obrigada, Isa, pelas informações. Tudo está previsto, né, Vera? Se não muda o rumo do processo, pelo menos posterga o desfecho. As defesas entrando com essas reclamações, né? Várias delas vão entrar. Os problemas ali da delação do Cid vão ser questionados. Na semana passada, com tudo aquilo que houve na sexta-feira, eu conversei com vários ministros, muitos deles achavam pouco provável que a delação fosse ser rescindida, revogada, e ela deverá seguir mesmo, deve seguir válida, mas as defesas vão tentar encontrar brechas nessa delação para beneficiar os seus clientes, encontrar contradições, achar ali situações que mostram que ela não para de pé, que ela não se sustenta em relação aos seus clientes, um a um, com interesses próprios de cada um deles. Pelo menos a defesa do general Heleno, do almirante Almir Garnier, além da do Braga Neto e do Bolsonaro, também deverão questionar de alguma maneira os termos da delação do Cid, a sua manutenção, e querer provar que ele mentiu à justiça quando usou uma conta em nome da mulher ali para falar mal do ministro Alexandre de Moraes, para falar mal do Supremo, para falar mal até das condições da própria em que a própria delação foi firmada, né?
Sobretudo o Braga Neto, né? Que acho que é o mais prejudicado com essa delação do Cid. Mas tem outras provas também, né, Vera? Os próprios depoimentos. No depoimento, o ex-presidente Jair Bolsonaro admite que teve reuniões para tratar, de alguma forma, de contestar o resultado das eleições, né? Sim, os interrogatórios foram plenos de várias confirmações que deixam os réus em situação muito complicada. Aquela reunião ministerial realizada em julho de 2022, em que foram discutidas maneiras, até, se possível, antes da eleição, para tentar empastelar o pleito. Se for feita alguma coisa, tem que ser feita antes da eleição, aquela fala do general Heleno. Bolsonaro reconhecendo que tudo aquilo foi realmente dito e lamentando só que não era para ter sido gravado, e foi, e não o que foi dito, e nem revendo nenhum conteúdo do que foi dito. O fato de, mesmo no interrogatório, ele em vários momentos levantar hipóteses de fraude e questionamento à lisura do processo eleitoral. Isso também é visto pelos ministros como uma comprovação de que ele nunca aceitou o resultado da eleição, nunca se conformou com a própria derrota. Então, tudo isso é visto pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pelos advogados e até mesmo por ministros da primeira turma, como elementos que tornam muito difícil a absolvição de alguém desse chamado núcleo crucial. Mas a fragilidade que as defesas enxergam é justamente na colaboração premiada do Cid. Então, vai ser esse o flanco que todos os advogados, de alguma maneira, vão tentar atacar para obter, pelo menos, redução de pena para os seus clientes. Eles não acreditam na absolvição, mas acham que podem arrancar aí algum tipo de redução de pena, de atenuante para a conduta deles, e as coisas que dependem única e exclusivamente da delação, que não tem um papel, que não tem um documento, essas eles vão tentar derrubar. Por exemplo, essa ideia de que o Cid recebeu dinheiro das mãos do Braga Neto. Isso é uma coisa que eles vão tentar questionar ao máximo, tentar derrubar ao máximo, porque é a alegação mais pesada que existe contra o general e aquela que está muito calcada na delação. E a expectativa é que o julgamento seja finalizado esse ano ainda, né? Outubro, novembro. Agora, além da redução de pena, há também uma movimentação, enfim, pode haver uma movimentação também para que Bolsonaro fique em prisão domiciliar, né, Vera? Acho que aí a gente já está colocando muito carro na frente dos bois, porque depende dele ser condenado, de ver o tempo a pena que, em sendo condenado, ele vai ser determinada para ele pelos ministros, e aí ver se cabe a conversão dessa pena, né, em domiciliar, com alegações as mais diversas. Ele tem uns problemas de saúde reconhecidos ali, em decorrência da facada que ele sofreu em 2018, então isso pode ser uma alegação, a idade pode ser uma outra alegação. Então, a defesa vai tentar, caso se confirme a condenação, todo tipo de benefício que faça com que ele realmente não fique preso. Mas aí vai depender muito da dosimetria adotada e da disposição da primeira turma em aceitar alguns desses pedidos aí de benefícios, caso se confirme a condenação. Muito bem, a gente faz um primeiro intervalo e na sequência tem Repórter CBN. Viva a Voz de volta, e Guilherme Muniz tem mais informações ao vivo de São Paulo. Há pouco a gente falava sobre a crise do IOF, mas a crise do INSS ainda reverbera, né, Muniz? É isso, são muitas, né, das crises, e essa especificamente foi medida por pesquisa do Instituto Ipsos-IPEC, Débora, que mostra que 54% dos brasileiros consideram como ruim ou péssima a resposta do governo Lula aos desvios de pensões e aposentadorias. Só 22% consideram a atuação do governo nesse caso como ótima ou boa, 18% consideram como regular e 6% não souberam ou não quiseram responder. O resultado ruim para o governo aparece também na resposta a outras perguntas feitas pelos pesquisadores. 43% dos entrevistados atribuem a Lula a escalada do problema porque, apesar dos desvios terem começado na gestão Bolsonaro, eles dispararam no mandato atual. Só 35% dos brasileiros consideram que a fraude começou na gestão Bolsonaro e só foi descoberta porque o governo Lula fez as investigações. Essa opção aqui dos 35% é muito a linha que o próprio governo tentou emplacar como justificativa, né, para aplacar um pouco
essa crise. Segundo a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, os desvios começaram em 2019 e atingiram cifras bilionárias. Os valores, inclusive, explodiram em 2023, especificamente, quando ultrapassaram ali R$1,5 bilhão de reais. Nessa pesquisa, foram ouvidas 2.000 pessoas presencialmente entre os dias 5 e 9 de junho, em 132 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E lembrando, né, Débora, que na semana passada o mesmo Instituto, o Ipsos IPEC, mostrou que a rejeição ao governo atual acelerou desde março, quando foi feita a rodada anterior da pesquisa, e a operação da Polícia Federal e da AGU sobre a crise no INSS aconteceu exatamente entre os dois levantamentos. O índice foi de ruim ou péssimo foi de 41% para 43%, portanto ali dentro ainda da margem de erro. E lembrando também que o marqueteiro Sidônio Palmeira completou 5 meses agora à frente da Secretaria de Comunicação da Presidência, com a missão de encontrar uma marca para o governo e também reverter o desgaste na imagem de Lula, mas vem enfrentando essas sucessivas crises que a gente comentou aqui no comecinho da minha participação. Não só do INSS, como o anúncio das novas regras do PIX, que gerou ali desinformação sobre cobrança de taxas nesse meio de pagamento, e o anúncio do IOF, o aumento do imposto de operações financeiras que você mencionou, inclusive nesses episódios com a orientação ali, com a atuação de Sidônio, para que o governo recuasse imediatamente para estancar parte da crise, mas os dados mostrando aqui que o brasileiro ainda assim tem atribuído e muito, ao menos essa crise aqui, do INSS à gestão Lula. Débora. Obrigada, Muniz. E Vera, Carol, o Datafolha também divulgou um levantamento hoje tratando desse tema do INSS, que mostra que mais de 70% dos brasileiros acreditam que os governos Bolsonaro e Lula tiveram pelo menos alguma responsabilidade nessas fraudes investigadas pela Polícia Federal e pela CGU. Há mais brasileiros, no entanto, que atribuem maior falha de Lula nessa crise. 50% da população, segundo o Datafolha, considera que o governo do PT tem muita responsabilidade pelos descontos indevidos, 28% pouca responsabilidade, apenas 16% disseram que o petista não tem nenhuma culpa. Já no caso de Bolsonaro, os números são ligeiramente melhores, embora a maioria da população também aponte erros da gestão, 41% atribuem ao governo de Bolsonaro muita responsabilidade pela fraude, 29% crê em um pouco de culpa e outros 22% isentam o governo anterior pelos problemas. O Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 136 municípios do país. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos para mais ou menos. O que é fatal para o governo Lula nessa crise, que faz com que essa associação seja maior com o governo atual do que com o anterior, que foi quando os desvios começaram, é o fato de uma série de entidades de corte sindical serem as responsáveis pelos descontos. Então, associações, sindicatos, federações, e isso acaba sendo associado à esquerda e ao PT no imaginário das pessoas, além do fato de a bomba ter estourado agora, as cifras terem crescido muito nos últimos anos e o governo ter demorado muito para ter um plano de contingência para essa crise. As pesquisas em posse lá da SECOM mostram que o governo estava começando a conseguir estancar a crise de popularidade do Lula, e isso foi ali fatal para esse processo e acabou levando a uma nova onda de críticas, de impopularidade, e isso fez com que a avaliação do governo e do presidente continuassem muito baixas, como ainda estão. Então, foi um caso que praticamente jogou por terra esses 5 primeiros meses da gestão Sidônio. Foi uma gestão de 5 meses, toda ela voltada para apagar esses pequenos incêndios que não são gerados pela comunicação, mas que, de alguma maneira, são maximizados por uma dificuldade enorme que o governo tem em fazer comunicação, principalmente nos meios eletrônicos, nos meios digitais, né? E as notícias positivas que eles tentaram criar não tiveram esse impacto todo, né, Vera? Porque nesses meses a gente teve, aumentaram o limite Minha Casa Minha Vida, mexeram no auxílio gás, aumentaram o desconto em conta de energia, dados bons no emprego, mas nada disso faz frente a essa crise gigante do INSS, né? Exatamente, tem números macro da economia que são bons, mas que também não necessariamente levam à percepção por parte das pessoas de que a vida delas está boa, de que a economia está organizada, de que as coisas estão andando.
toda vez que você começa a decupar os dados de por que a avaliação do governo é tão negativa, existe uma percepção de que esses ganhos macroeconômicos não chegam para a pessoa, não chegam nos preços, não chegam na sua vida, no dia a dia. Então, tudo isso leva a que essa popularidade não se recupere. Tudo isso associado a uma ideia que já existia desde os tempos do Mensalão, da Lava Jato, e que casos como esse do INSS reforçam de que a corrupção é uma das marcas dos governos lulopetistas. Então, esse tipo de escândalo acaba reaflorando esses casos de corrupção históricos aí dos governos petistas e levando a essa percepção que nem sempre é correta. Afinal, o caso começou no governo Bolsonaro, né? E mais cedo, a Ana Carolina Tomé trouxe aqui informações para a gente sobre as respostas, sobre os pedidos de reembolso dos descontos feitos, que já podem ser consultados nos Correios. Até agora, foram feitos mais de 3 milhões de solicitações de devoluções dos valores contestados. E a Simone mandou uma mensagem aqui para a gente dizendo que o pai dela fez a contestação do desconto e daí a empresa respondeu que ele tinha autorizado por meio de um áudio. Eles pediram o áudio. O áudio chegou, era o áudio de quem? De uma mulher, não era o áudio do pai dela. Eles tiveram que contestar novamente o desconto. Exato, aí não dá nem para dizer, né? Não dá nem para defender, complicadíssimo. E você que está nos acompanhando, o que você acha desse tema? Manda mensagem aqui pra gente, participa do Viva Voz, manda mensagem para o nosso WhatsApp, 11 9 9911 9981. Intervalo, voltamos já com Eduardo Graça. E o Viva Voz está de volta e como todas as segundas-feiras, hoje a gente conta aqui com a análise e comentário do Eduardo Graça, nosso colunista especializado na cobertura internacional. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, Edu. A cada semana a gente não imagina que os fatos vão escalar tanto na sua participação, mas chega a segunda-feira e eles realmente escalaram. Acabou de sair no New York Times, Edu, que o presidente Donald Trump decidiu não assinar a declaração conjunta do G7 a respeito do conflito entre Israel e Irã. O que isso significa e o que faz letra morta praticamente da declaração sem o aval dos Estados Unidos? Faz. E o Trump está fazendo uma aposta muito grande, uma aposta solo, em tentar resolver, de alguma maneira, esse conflito, né? O Trump, a gente tem que lembrar que de bombeiro de guerras, que é o que ele se vendeu na eleição no ano passado, ele está realmente deixando a desejar. Ele disse nas eleições nos Estados Unidos que ele iria conseguir um cessar-fogo muito rapidamente da Ucrânia com a Rússia no primeiro dia de governo, disse que conseguiria também em Gaza, e ele estava muito, muito, muito inserido nas negociações com o Irã. Era, inclusive, um ponto em que os democratas, por exemplo, na oposição, chegavam até a elogiar a atuação da Secretaria de Estado. Era a única área geopolítica mundial que se dizia que a coisa estava caminhando de uma certa maneira positivamente. E o que parece é que o ataque de Israel, que a Casa Branca oficialmente diz que não sabia, mas aí quem quiser acreditar, né, conto de carochinha, esse tipo de coisa é possível, eles parece que tinham uma aposta grande em que esse ataque faria com que o Irã cedesse nas negociações para suspensão, né, do ritmo do projeto nuclear do Irã, que é tudo que os Estados Unidos tentam nessa negociação. E eu acho que o Trump, característica dele, estava irritado com a demora na cabeça dele desse processo, né, de que já passava de 60 dias, quando a gente sabe que um processo desses, assim, demora anos, né? Exato. Mas ele não, enfim, insatisfeito com a lentidão na cabeça dele, ele, de fato, decidiu apostar todas as fichas em que esse ataque de Israel faria com que o Irã cedesse na mesa de negociação muito rapidamente. Mas não é o que a gente está vendo até agora. E além dessa falta de sucesso, né, nos conflitos internacionais, tem uma violência interna também, né? Violência política que tem crescido. Então, o Trump vendeu no ano passado, nas eleições, eu mesmo conversei com vários eleitores, e não só os eleitores da base dele, não, sabe? Eleitores que se diziam indecisos, até que tinham votado no Biden há 4 anos e que estavam insatisfeitos, que um dos fatores essenciais para eles é que o Trump era um presidente da paz, que seria um presidente em que não teriam guerras fora dos Estados Unidos, que para os americanos comuns, normais, ordinários, não interessava,
e que, ao mesmo tempo, ele conseguiria estabelecer uma espécie de paz interna. Ele não conseguiu nenhuma nem outra. Hoje, a gente acabou de ver nesse fim de semana, no sábado, um ataque a uma deputada estadual democrata no Minnesota, foi assassinada, uma loucura, ela e o marido, e teve também um ataque da mesma figura, né, radicalizada, a um outro parlamentar democrata nesse estado e a sua esposa. Eles não morreram, graças a Deus, né, estão lá, mas é mais um quadro de violência política nos Estados Unidos. Se a gente for pensar nos últimos 3 meses, são muitos, Vera. Assim, você teve o ataque à casa do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, que foi... E aí entra, o Josh Shapiro além de ser um nome importantíssimo do Partido Democrata, ele estava celebrando na casa dele um rito religioso judeu. Ele é judaico, é judeu, um rito religioso judaico. E então há um mix aí de antissemitismo também, com um ataque a tudo o que não ligado à extrema-direita nos Estados Unidos. Então é muito assustador para os americanos. E os próprios judeus, a comunidade judaica, está muito irritada com o que eles veem como um uso político pela direita, pelo governo Trump, do antissemitismo, como se isso justificasse para o Trump, por exemplo, interferir nas universidades nos Estados Unidos com a justificativa de que elas permitem antissemitismo nos campos, quando, na verdade, não é isso que está acontecendo. Agora, Edu, que tipo de consequência a gente pode ter de longo prazo, né, desse novo posicionamento americano? Porque depois da Segunda Guerra, a gente tinha ali os Estados Unidos como uma espécie de xerife internacional, né? E os organismos multilaterais também atuando, como as Nações Unidas, o Conselho de Segurança e tal. E todo esse arcabouço está enfraquecido, né? A gente tem um governo americano que parece não estar muito preocupado, ou fazendo vista grossa aí para avanços como o da Rússia sobre a Ucrânia, agora o de Israel ali na região, e os organismos multilaterais também muito enfraquecidos, né? Sim, ou talvez, Carol, não sei, é uma briga é um novo xerife, né? Uma briga de 3 xerifes aí, o xerife que só conversa com outros xerifes, né? Que é o caso do Trump, que ele não assinar essa declaração junto com os outros países do G7, e ao mesmo tempo ele afirmar que é um erro a Rússia não estar nesse grupo, ela foi excluída em 2014 depois da invasão da Crimeia. Quando ele diz isso, ele deixa claro que ele é um xerife que está interessado em dialogar com outros xerifes. E quando a coisa não... Isso é típico também do Trump. Quando a coisa não vai do jeito que ele gosta, ele solta coisas como o Irã e Israel têm que se entender. A Rússia e a Ucrânia têm que se entender. Isso não é comigo. Não é comigo. Agora, antes da gente encerrar, eu queria te ouvir sobre esse fim de semana, porque a gente teve aquele desfile cívico-militar bizarro lá em Washington, até por ocasião do aniversário do próprio Trump, e no resto do país, a disseminação de uma série de protestos de que não queremos reis, não queremos imperadores. Nesse momento, como é que está esse pêndulo? O que está pesando mais? Os protestos anti-Trump? Sim, acho que sim. Acho que mais do que números, eu vi os democratas falando muito de... Pouca gente foi ver o desfile em Washington em comparação com os protestos nas grandes cidades americanas. Eu fiquei muito mais interessado nos protestos nas pequenas e médias cidades americanas. A capilaridade desse protesto foi muito impressionante, Vera. Foram assim, protestos em mais de 1.000 e tantas cidades e foram convocados bem assim próximos da data, não teve uma antecedência tão grande. E a sensação que você tem é que, inclusive em cidades, se você olhar o mapa eleitoral americano, cidades em que o Trump ganhou com tipo 60%, 70%, tinha muita gente na rua para a população daquela cidade. Isso é importante. Isso é muito importante. Eu acho que ele vive um momento que ele sabe que a popularidade dele está em baixa. E isso se reflete, é claro que o mais importante dessa nossa conversa sobre Irã e Israel é o número de pessoas que morreram até agora, claro, né? São centenas, especialmente no Irã, mas também mais de uma dezena em Israel. Mas a gente tem que pensar que isso que acontece internamente, na queda de popularidade do Trump, é que está fazendo com que ele também haja de modo cada vez mais, eu vou dizer, atrapalhado no tabuleiro externo. Obrigada, Eduardo, por hoje. Eduardo Graça com a gente todas as segundas. Até segunda que vem, direto de Nova York, é isso? É isso. Então tá bom, até lá. Até lá, querido. Até, Edu. Beijo. Beijo. 6h53. Isa Staciarini de volta de Brasília. Tem mais informações sobre pedidos feitos pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Pois não, Isa?
Pois é, Débora, pedido esse protocolado agora lá dentro do sistema, né, do Supremo Tribunal Federal, e a defesa faz alguns pedidos. O principal deles é que seja anulada a delação do tenente-coronel Mauro Cid. Aqui na petição, os advogados citam que não se trata de um mero desabafo. Traz trechos da revista Veja, né, cuja reportagem foi publicada na sexta-feira, e diz que Mauro Cid mentiu de novo e tem mentido para cobertar as sucessivas omissões que alcançam também os depoimentos prestados. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que os fatos, depois dos interrogatórios, são graves, para dizer o mínimo e muito pouco, e que uma a uma as conversas demonstram o descumprimento dos termos do acordo de delação premiada, já que expõe o fato de que Mauro Cid quebrou o sigilo e mentiu na audiência na qual foi interrogado, o que é causa para a rescisão do acordo. E aí os advogados colocam aqui que, caso o ministro Alexandre de Moraes não entenda que seja pertinente anular o acordo de delação premiada, eles fazem alguns pedidos extras para a meta, né? Sugerem que o ministro Alexandre de Moraes determine, aliás, algumas informações complementares, como os dados cadastrais do usuário, o IP para acesso, a geolocalização, também o histórico de acessos, enfim, e outros perfis que tenham correlação com aquele Instagram supostamente atribuído à mulher do tenente-coronel Mauro Cid, que ele pode ter utilizado para conversar com esses aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa diz que só depois disso, só após a resposta da meta, é que deveria ser aberto o prazo para o requerimento das diligências, depois que a meta prestasse informações requeridas. Ou seja, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro também pede um tempo maior para se posicionar, só depois da resposta prestada pela meta, que é a responsável pelo Instagram. Débora. Obrigada, Isis Tassarini, pelas informações. Mais uma defesa, né, Vera, dos réus tentando ganhar mais tempo aí e contestando a delação de Mauro Cid. É aquilo que a gente falava antes, né, no primeiro bloco, ainda sem saber que eles efetivamente tinham entrado. Esse é o caminho que todo mundo vai seguir. Eles consideram que é a perna mais bamba da ação penal, é a delação mesmo do Cid. Débora, tem mensagem de ouvinte, né? Tenho. Vários ouvintes falando sobre a questão do INSS. Ó. A Ruth, ela é de São Paulo. Ela está indignada com isso. Ela foi uma das vítimas desses descontos. Fez a contestação. Também recebeu um áudio que teria autorizado o desconto e não era a voz dela. Teve de contestar novamente. Está aguardando uma definição. É ansiosa. Ela diz que é uma sensação horrível de revolta, impotência e desolação frente a esses acontecimentos. O Rui Rabelo é de Campinas. Ele diz que é indiscutível a responsabilidade dos dois governos, no caso o governo do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas maior ainda de um governo que teve uma nova oportunidade de mostrar que seria bom e permite esses escândalos de proporções colossais, e não há ação robusta para prender os causadores deste problema. Falando aqui, então, da atuação do presidente Lula do governo Lula nessas investigações. Um outro ouvinte, ele não deixou o nome dele aqui, mas ele diz o seguinte: não parece a ele que isso começou em 2019. Ele acha que começou muito antes, mas nenhum dos dois governos, nem Lula nem Bolsonaro, agiram para controlar o problema. Reclamando disso aqui. E o Carlos, São Paulo, falando sobre o mesmo tema, ele diz que o governo insiste em dizer que os aposentados foram vítimas de golpe das associações, mas os aposentados não pediram para o INSS criar esses convênios. Para ele, foi o governo que caiu no golpe, os pensionistas deveriam ser ressarcidos de imediato, sem ter que se manifestar. Exato. E a gente tem visto até o governo tentando impedir que a justiça conceda ganho de causa para esses segurados que foram prejudicados, à espera de que saia uma solução administrativa que ainda parece muito longe de ser desenhada na sua inteireza. Então, uma crise que continua, e a revolta dos ouvintes dá bem o tom
de por que isso impactou tanto a popularidade do presidente quando se esperava que ele fosse ter uma recuperação, né, meninas? Muito bem, Vera. Falamos mais amanhã. Terça-feira tem mais Viva Voz. Até. Até lá, uma ótima terceira hora para vocês. Eu vou estar de olho e de ouvido na CBN, porque já devemos ter novidade lá em Brasília, na Câmara, né? Beijo, Vera.